Olá, pessoal. Vamos lá conversar com a Vânia Medeiros Pereira. A Vânia Medeiros Pereira, que é aluna do 10º período do curso de Direito, ela vem da Grande Piraju e já está acertando que no final do curso de Direito ela ia casar. Então, agora o Matheus lá, o pretendente, ele só está aguardando. A Vânia tratou de um assunto muito interessante, que é gestação de substituição. Gestação de substituição. No primeiro momento, você vê esse nome, gestação de substituição, nunca ouvi falar nisso. Não, você já ouviu. É que a Vânia deu um nome diferente que ela encontrou na legislação. Vânia, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para batermos papo desse assunto aqui que é de grande importância. Interessante esse tema que você tratou. Primeira pergunta que eu tenho feito para todos os seus colegas. Por que você tratou desse tema? Bom, a escolha do tema foi basicamente, queria tratar sobre algo que envolvesse a família, que envolvesse a mulher e fosse um tema novo, não fosse um tema batido. Por isso que acabei caindo nesse tema, a gestação e substituição. Ô Vânia, por que você usou esse tema aí para o trabalho, esse termo para o trabalho e não reprodução humana? Então, a escolha do tema, gestação e substituição, decorre pelo fato. O termo, primeiramente, ele é conhecido, ele é mais popular como a barriga de aluguel. Né? A escolha do tema se deu principalmente porque a resolução do Conselho Federal de Medicina ela traz o termo gestação de substituição e não barriga de aluguel. Certo. E no que consiste a inseminação artificial e fertilização in vitro? Então, a princípio a gente tem que ter em mente que a gestação de substituição ela decorre da reprodução humana assistida. Então, reprodução humana assistida ela é gênero. É um gênero que comporta duas principais espécies. Essas espécies são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. São espécies de reprodução humana assistida. E a gestação de substituição, o tema do trabalho, né, ela vem como uma modalidade especial de uma dessas técnicas de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. No Brasil, como que funciona? Então, no Brasil, há projeto de lei em trâmite para regulamentar a gestação de substituição e demais técnicas de reprodução assistida. Mas até hoje, né, não tem norma alguma, não tem lei alguma que trate sobre essa temática. Dos países aí que você pesquisou, qual hoje está mais avançado? Então, o mais avançado, pasmem, é Israel. É um dos países mais avançados. Nós temos outros países que também tratam... De tecnologia? Exatamente, avançado em questão de ciência mesmo, da medicina. E nós temos um programa de ética também, né, que trata desse assunto aí, porque foi notícia nos jornais, tem livros escritos de um médico que teve um sério problema com isso daí, não é? Sim, o Abdel Macid. Sim, que está em todos os jornais aí, Isso. Falando desse assunto aí, porque é muito delicado tratar desse assunto. Agora, barriga de aluguel. O que você pensa disso? Você concorda com a pessoa, a mulher que não pode ter a gestação, ela gestar um filho e depois passar para essa outra mulher? Então, quando a gente fala em termo barriga de aluguel, a gente já pressupõe a ideia de lucratividade, né, de comércio. Como eu disse, não há no Brasil norma alguma que trate sobre esse assunto. O que há, até o momento, são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que desde 92 já trata sobre as questões que envolvem a reprodução assistida e também a gestação e substituição. No entanto, o termo barriga de aluguel ele não é o mais correto nem o mais viável, por conta da ideia de lucratividade. No Brasil, até por conta da Constituição Federal vedar a venda de partes do corpo humano, a barriga de aluguel, a lucratividade em gestar para uma outra pessoa, ela é proibida, ela é vedada. E se você tirar o aluguel? Então, aí vira gestação de substituição.
Sem problema. Sem problemas. Isso é perfeitamente admissível. É admissível, é possível. E é muito comum? Então, pelo fato de no Brasil não ter legislação nesse sentido, a maioria dos casais ou das pessoas que optam por essa modalidade de gestação, elas saem, né, vão para fora, escolhem um país que disciplina isso, que tem norma, justamente para buscar uma segurança jurídica. Então, no Brasil tem sim, mas é pouco ainda. O casal homossexual, ele pode, para ter um filho, ele tem que fazer esse mesmo sistema? Ele tem que ir para fora do país? Então, é possível, a gestação e substituição, ela é permitida não só para casais heterossexuais, mas também para casais homossexuais e também para pessoas solteiras, também é permitido. Então, é possível que ele opte pela gestação e substituição, hoje no Brasil, de acordo com a resolução, né? E como que funciona isso daí? Hoje ele tem um banco que ele tem toda os gametas, enfim, toda essa parte aí, ele pode escolher, eu quero uma criança com olhos azuis, quero menina, loira e tal, é possível? Então, as características fenotípicas, né, da criança, ele não escolhe. Na verdade, isso fica a cargo do médico, e o médico ele vai analisar os gametas masculino e feminino, se for o caso dele precisar de uma doação de um espermatozoide ou de um óvulo, o médico ele escolhe algo parecido com as suas características. Não, se você tem um cabelo escuro, um olho escuro... No meu caso não tem cabelo. Também. Aí ele vai pegar um espermatozoide, então, de alguém que doou, que também é meio careca, que tem um olho mais escuro, para ficar mais parecido, mais próximo do casal ou da pessoa solteira que pretende a gestação. Mas então você que tem interesse, você não palpita? É o médico que vai... Então, a resolução diz que é o médico. Sim, pela resolução. Pela resolução é o médico. Mas o que a gente vê na prática, a pessoa escolhe, né, se ela quer... Eu acho que é questão... Eu não vejo por que o médico vai, se a pessoa que está interessada no filho, não é o médico que vai criar. Também. Não é? Você não concorda comigo? Sim, concordo. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos perguntar para a Vânia quais são os impactos na seara jurídica, no direito civil, nos registros públicos, no direito trabalhista, como é tratado no Brasil esse assunto. Aguarde que voltaremos já.